Feminicídio, policial civil invade Secretaria de Educação, mata a ex-namorada e se mata em seguida. Saúde, mais 4 unidades básicas passam a distribuir remédios controlados, totalizando agora 43. Previdência, Centrão impõe agenda e deputados falam agora em texto alternativo. O governo admite negociação e luta para manter o que chama de espinha dorsal do texto. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A violência nas escolas fez surgir uma parceria entre a direção dos colégios e a Polícia Militar, o que deu início à Operação Varredura. Com a autorização do Ministério Público e dos diretores, os policiais revistam os alunos em busca de armas e drogas. Acompanhe agora na reportagem. Escola, lugar que para alguns é visto como uma segunda casa. Já para outros é um local de insegurança. Aqui no Centro de Ensino Fundamental 206 do Recanto das Emas, os livros disputam lugar com armas e drogas que são apreendidas constantemente pela polícia. Ser professor aqui é muito mais do que um ato de amor, é de coragem. A gente se expõe muito, o professor fica exposto, o diretor fica exposto, todo mundo se expõe muito, né? E realmente, hoje muitos professores questionam, vale a pena? Que tanto amor é esse? Amor até morrer? Para tentar garantir um pouco de paz no ambiente escolar, foi feita uma parceria com a Polícia Militar. Em caso de alguma atitude suspeita, os militares são acionados pela direção e fazem a chamada Operação Varredura, em que alunos são revistados. Quase todos que estão de serviço recebem uma solicitação da direção, caso suspeição de faca, canivetes e drogas, frequentemente. E aqui, além dos olhos de professores e diretores, câmeras de segurança ajudam a monitorar os 4 cantos da escola. A gente procura enxergar tudo. Aqui não tem lugar onde eu não possa ir. Até no banheiro eu entro. Se eu vejo muito entra e sai, eu vou até o banheiro, entro, eles reclamam. Pô, a gente não pode nem ir no banheiro? Não, pode não. Está muito entra e sai. E essa tem sido a realidade de muitas escolas Brasil afora. No início desse mês, o diretor da Escola Estadual Céu Azul, em Valparaíso, Júlio César, foi morto a tiros por um aluno. Na última semana, a polícia teve que ser chamada para conter uma briga entre diretor e alunos do Centro de Ensino Fundamental 427, em Samambaia. A subtenente Rosana, que há 28 anos atua como policial militar, percebe claramente o quanto o cenário escolar mudou. O contexto escolar ele vem mudando ao longo dos anos, né? A frequência de incidentes de menores envolvidos no crime também está crescendo. Então, aquela parte da gente fazer a segurança lá fora já mudou completamente essa realidade escolar. Agora o batalhão escolar tem uma parceria muito grande com as escolas. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Essa parceria deve melhorar a segurança nas escolas? Sem dúvida nenhuma, né? Para isso que serve, entre outras coisas, né? Primeiro, para estabelecer essa ligação que é necessária entre os alunos, o que é o futuro da sociedade, com integrantes da corporação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mostrando que são homens e mulheres de bem, são homens e mulheres pais. Foram alunos como eles, de escola pública também, muitos deles, né? Então, é absolutamente necessário. E para os professores e funcionários também, e para os alunos também. É uma medida de segurança, é uma medida de proteção também para toda a comunidade. A gente viu ali a professora desabafando, amor tem limite, né? Amor ao ponto de se deixar ser atacado, ser assassinado, como tem acontecido nas nossas escolas. Portanto, a presença da Polícia Militar nas escolas públicas aqui do Distrito Federal é muito bem-vinda. Falar em segurança, um posto desativado da Polícia Militar foi incendiado na 715 Norte. A estrutura foi totalmente consumida pelo fogo na noite deste domingo e a Polícia Civil investiga se o ato foi criminoso. Foi um policial militar que, durante patrulhamento, viu o posto pegando fogo e acionou o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil disse que testemunhas viram 2 homens com uma pequena garrafa, provavelmente com gasolina, perto da estrutura.
Os agentes acreditam que eles teriam provocado as chamas, mas por enquanto ninguém foi preso. A estrutura, que fica a poucos metros da comercial da 715 Norte, foi consumida pelo incêndio por volta das 8 horas da noite deste domingo. Este é o terceiro posto incendiado este ano. Em 2018 foram 5. Dos 131 postos comunitários comprados em 2008, mais de 100 estão desativados e quase 60 foram vandalizados. Cada unidade custou R$150 mil. Cláudio Humberto, sai governo, entra governo, continuam queimando nossos postinhos. Pois é, você viu aí, né? São R$150 mil transformados em cinzas, dinheiro que tiraram do nosso bolso, exatamente para colocar segurança onde não havia, colocar policiais militares onde havia pessoas reclamando da ausência de proteção, onde os bandidos agiam com absoluto à vontade. E continuam agindo, né? Os bandidos que têm tempo de atear fogo num posto, que têm a ousadia de atear fogo num posto de saúde, você imagina o que eles não são capazes de fazer às pessoas que moram nas cercanias desse posto que foi queimado. É um deboche da Polícia Militar em relação à população do Distrito Federal, ao esforço que foi para todos nós a construção de cada um desses 150 e tantos postos, 160 postos aqui no Distrito Federal. É uma vergonha, é motivo de deboche não só de Brasília, mas da Polícia Militar do Distrito Federal em todo o país. Nós somos uma capital do Brasil, uma capital de um país onde os bandidos queimam postos de segurança da Polícia Militar. Que vergonha. Vamos falar da reforma da Previdência, porque o presidente Bolsonaro lança hoje a segunda fase de uma campanha publicitária em defesa da reforma. Antes disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne com o relator Samuel Moreira. E já se fala no substitutivo que vai ser apresentado lá no Congresso Nacional. Tem detalhe chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E o prazo, hein, Renata? Será que conseguem votar mesmo antes do recesso de meio de ano? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, para você, para o Cláudio. Uma excelente semana para todos que estão nos acompanhando. A ideia é essa, independentemente se houver ou não mudanças, modificações, que deve acontecer, a gente sabe que esse também é o papel do Congresso Nacional, que é esse substitutivo que você está falando, a ideia é se manter esse cronograma. Então, essa possibilidade aí de um substitutivo, até se falou também em um texto alternativo, foi cogitada na última sexta-feira. Isso porque alguns parlamentares do Centrão já vêm demonstrando essa insatisfação aí com a própria comunicação do governo. A gente percebe a dificuldade que o governo teve, boa parte por conta também do Centrão, de aprovar o texto na primeira comissão, que foi a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O governo, inclusive, teve que fazer alterações nessa própria comissão. Agora também o Centrão vem cogitando aí a possibilidade de fazer mudanças no texto e deve ser o que deve, de fato, acontecer. Então, quais seriam essas mudanças? Mudanças que, inclusive, já vem sendo negociada com o governo, que é você não alterar aquele BPC, benefício de prestação continuada, um benefício que é pago a idosos e também a deficientes de baixa renda, ou mesmo fazer alterações, ou seja, essas alterações não seriam feitas com relação ao trabalhador, ao agricultor, aposentadoria do agricultor, ou mesmo do professor. Então, são mudanças que já vêm sendo negociadas e que devem, de fato, acontecer. Aí a grande pergunta é, será que isso vai acontecer agora mesmo nessa comissão especial? Então, voltando à pergunta que você fez, existe todo um cronograma, independentemente ou não de mudanças. Qual é esse cronograma? Agora, no mês de maio, então, é o mês de audiências públicas. Inclusive, amanhã teremos mais uma audiência pública nessa comissão especial. É o mês de ouvir especialistas, para que no começo de junho o relator apresente esse relatório, esse documento, e aí ao longo do mês de junho os deputados que fazem parte da comissão especial analisem e votariam também ali no final de junho, no mais tardar no começo de julho, para que esse texto possa ser enviado para o plenário da Câmara para ser votado antes mesmo do recesso parlamentar. O recesso parlamentar começa no dia 18 de julho. Então a ideia e a previsão é sim votar esse texto antes do recesso parlamentar, e isso a gente lembra que em 2 turnos, para que possa ser enviado para o Senado e depois do recesso parlamentar, aí sim, a bola seja enviada para o Senado e aí os senadores analisem. E aí, como você falou, para ajudar também, seja essa comunicação com o Congresso Nacional, seja a comunicação também com a própria população, o governo vai estar lançando hoje essa campanha publicitária, inclusive vai ter uma solenidade no Palácio do Planalto às 5 horas da tarde, com o presidente Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, vai lançar essa campanha publicitária na
tentativa de que a população possa compreender a importância de aprovar a reforma da Previdência e, claro, também convencer os parlamentares sobre a importância também de aprovar a reforma da Previdência o quanto antes. E a gente está acompanhando tudo isso aqui, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Cláudio Humberto, essa campanha vai ajudar a fazer andar a reforma da Previdência? Vai ajudar a tornar mais popular, né, a que as pessoas compreendam a necessidade e também os detalhes da reforma. Mas é só para deixar muito clara essa história de texto alternativo. Isso foi um erro, né? Fake news, notícia falsa. Isso, na verdade, foi produzido por jornalistas menos experientes ou mesmo militantes contra o governo. Porque, na verdade, o que chamaram de texto alternativo não passa do velho substitutivo. Cada projeto que tramita no Congresso tem um relator e cada relator produz um novo texto baseado no projeto original. Chama-se isso de substitutivo, é o projeto substitutivo, em que o relator acrescenta ao texto original as suas próprias convicções e também outras contribuições dos demais parlamentares. Chamam isso portanto, texto substitutivo, que, é claro, nas mãos de colegas menos experientes, virou texto alternativo, na verdade, fake news. Falar aqui do reservatório de Santa Maria, responsável pelo abastecimento da maior parte das regiões do Plano Piloto, Lago Sul e Paranoá, e atingiu 100% da capacidade este domingo. Há um ano, o volume era quase metade. Em novembro de 2017, no auge do racionamento de água, o reservatório chegou ao volume mínimo de 21,8%. O reservatório do Descoberto segue operando com capacidade máxima desde fevereiro deste ano. E com a chegada da seca, a DASA recomenda que, apesar dos bons resultados, as pessoas mantenham atitudes sustentáveis em relação ao consumo da água. Ou seja, evitem desperdício e economizem água. E a seguir, a Polícia Civil invade prédio da Secretaria de Educação, mata ex e, aliás, um policial civil matou uma ex-mulher e se matou. O Banho de Cidade volta já já. Sobe para 12 o número de feminicídios no Distrito Federal. Débora Tereza Correia, de 43 anos, foi morta pelo ex-namorado, um policial civil, dentro da Secretaria de Educação no fim da manhã. Ele invadiu o prédio do órgão público, deu 3 tiros nela e se matou. A repórter Camila Lopes esteve no local e tem mais informações sobre o crime. De acordo com a Secretaria de Educação, um homem chegou ao prédio por volta das 10 horas da manhã. Ele se identificou na portaria já dizendo que queria falar com a servidora e subiu para o 3º andar. Quando eles se encontraram no corredor do local, começou uma discussão. Débora Tereza Correia, de 43 anos, virou e, quando estava de costas, levou 3 tiros. Logo em seguida, o homem se matou com um tiro no olho. O secretário de Educação disse que ainda não sabe quando vai ser normalizado o expediente aqui no prédio da 511 Norte. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 10:50 da noite. O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta semana o julgamento sobre homofobia ser crime ou não. 4 dos 11 ministros já se posicionaram. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado e já tem uma tendência clara aí, né, Renata? Sim, Rodrigo, é verdade. Esse é um assunto que já vem sendo analisado há algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal, está na pauta de votação do plenário na próxima quinta-feira, então é bem possível que os ministros analisem e que já dê uma definição. Os ministros, na verdade, eles vão analisar 2 ações que foram encaminhadas para o Supremo Tribunal Federal por conta de omissão do Congresso Nacional. Então, há 18 anos, imagine você, o Congresso Nacional analisa esse tema, tem 4 projetos que criminalizam a homofobia, mas até agora não tem nada definido, não tem nenhuma lei. Então, na próxima quinta-feira, os ministros vão voltar a analisar e a tendência é que sim, é que torne a homofobia crime. Então, é um assunto muito, muito importante no nosso país, um assunto muito sério. Não existem dados oficiais, mas tem dados do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo muito atuante, há muitos anos que eles fazem levantamentos, e eles dizem o seguinte, que o Brasil é o país que mais se tem crime registrado de homofobia no mundo. Então, perde apenas para o México e para os Estados Unidos. O levantamento deles também diz o seguinte, que a cada 28 horas há um assassinato ou um suicídio de gays em consequência da homofobia. E mais, 70% desses casos
ficam impunes. Então é muito importante, é um tema muito caro para o país, com toda certeza. Então na próxima quinta-feira os ministros devem retomar esse assunto e há sim uma tendência de que a homofobia seja considerada crime no nosso país e pelo menos essa decisão do Supremo é muito importante antes mesmo que o Congresso Nacional analise. Nada impede que o Congresso venha analisar e de fato colocar em prática uma lei, né? Aprovar uma lei. Mas antes disso é possível sim que a gente tenha essa definição do Supremo para amenizar essas tristes estatísticas aqui no nosso país. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, essa pode ser mais uma disputa entre Supremo e Congresso Nacional? Exatamente. O que nós estamos, assim, independentemente do mérito da questão, é evidente que isso não pode continuar como está, é preciso que a legislação contemple uma proteção maior a essa comunidade que sofre tanto, mas o que o Supremo Tribunal está fazendo é legislar. E é exatamente a invasão de atribuições da Câmara e do Senado Federal, do Congresso Nacional como um todo. O que tem que determinar se a homofobia é crime é a legislação e ela é produzida no Congresso Nacional. O que o Supremo está fazendo mais uma vez é interpretar. Estão interpretando e estendendo também a questões de homofobia o crime de racismo. Isso, ou seja, o Supremo Tribunal Federal está, na prática, criando uma nova lei, quando, na verdade, é seu dever apenas zelar por elas. E um remanejamento de farmacêuticos permitiu que mais 4 unidades básicas de saúde passem a distribuir medicamentos controlados. Agora são 43 unidades aptas a fornecer remédios para tratar doenças como esquizofrenia, depressão e também epilepsia. Há 2 anos, o Luiz recorre às unidades básicas de saúde para buscar o remédio controlado que ele usa para tratar a esquizofrenia. Por ser um medicamento que precisa de um controle maior para ser entregue, o único que está autorizado aqui para disponibilizar o remédio é o farmacêutico, algo que é criticado pelo Luiz. Só o farmacêutico poder entregar é complicado, né? Poderia outros agentes do posto poderem entregar assim, para facilitar a troca, né? Mas essa regra da restrição do profissional responsável para a entrega do remédio controlado para o paciente tem uma explicação. O farmacêutico é o profissional de saúde habilitado, né, para fazer a dispensação desses medicamentos que são de uso controlado, né, que normalmente são medicamentos psicoativos, regidos pela portaria 344 de 98. Então, ele é o profissional habilitado tecnicamente para fazer a dispensação, orientação de modo de administração. Por enquanto, o horário de escala dos farmacêuticos nas unidades básicas de saúde não está no site da Secretaria de Saúde e nem nas paredes de todas as farmácias. Mas o órgão estuda adotar o que já é colocado em prática na unidade do Lago Norte, em que os horários estão fixados nas paredes. Outra mudança, só que essa já está valendo, é que amplia o número de unidades básicas de saúde que entregam os remédios controlados. Além dessa daqui, que fica na QI 3 do Lago Norte, tem outras 3. Uma na Vila Planalto, outra no Cruzeiro Novo e na 612 da Asa Sul. Com essas, agora já são 43 locais em que podem ser entregues os medicamentos. A diretora de assistência farmacêutica revela ainda quais são as especialidades que o paciente pode receber esse tipo de medicamento dentro da rede. Normalmente que são tratadas doenças como ansiedade, epilepsia, depressão, né, dor crônica. Esses são os medicamentos voltados que a gente diz como medicamentos controlados, né? Cláudio Humberto, essa mudança deve agilizar esses procedimentos, a entrega de medicamentos à população? É o que se espera, né? Porque a concentração só prejudicava os pacientes, dificultava o acesso de medicamentos a esses pacientes, né? O governador Ibanez Rocha disse hoje que está prestes a consumar a nomeação de mais de 3 mil profissionais da área de saúde, disse que comprou todos os insumos, que entre medicamentos, materiais cirúrgicos, etc., já foi autorizado. Ele disse que não falta dinheiro, o que falta mesmo é a providência administrativa, é coisa que está sendo verificada. Ele falou e mencionou também na recuperação, reforma de 6 UPAs, a reforma do Hospital de Santa Maria também está no final. Ele disse que em muito pouco tempo as pessoas vão começar a sentir melhoria na prestação dos serviços de saúde, mas o problema continua muito sério. No Hospital de Ceilândia, por exemplo, neste fim de semana,
foi registrado o falecimento de uma senhora, também em razão, a família atribui a questões de atendimento, falta de atendimento ou de atendimento inadequado a essa idosa que acabou por falecer. Hoje, quando discutíamos esse assunto na Rádio Band News FM, um sindicalista nos ligou e informando que havia participado nesses últimos dias de uma blitz no Hospital de Ceilândia e descobriu que lá havia 94 internos, ou pacientes internados, para apenas 3 enfermeiros trabalhando. E aí, na verdade, sem querer, ele acabou denunciando a própria categoria. A gente foi apurar e verificou que no Hospital Regional de Ceilândia nós pagamos os salários de 169 enfermeiros. Não é razoável supor que desses 169, apenas 3 foram designados para o plantão de fim de semana. Onde é que estava essa gente? Não sabe. O que se sabe mesmo é que aqui no Distrito Federal continua prevalecendo aquele princípio segundo o qual muita gente continua achando que tem o direito de ganhar sem trabalhar. E a seguir a gente mostra em que casos vale a pena antecipar ou não a restituição do imposto de renda. O Band Cidade volta daqui a pouco. Um homem morreu afogado na tarde passada na barragem do Descoberto, em Ceilândia. Testemunhas disseram que Givanildo Alves de Souza, de 43 anos, estava com amigos na região quando decidiu nadar perto da ponte que liga Águas Lindas de Goiás à Ceilândia. Depois que entrou na água, o homem sumiu. O corpo dele foi encontrado por volta das 2 horas da tarde, boiando perto do local do acidente. O caso aconteceu ontem. Equipes de Corpo de Bombeiros do DF e Goiás participaram do resgate, que durou quase 3 horas. Os militares não souberam informar se Givanildo havia ingerido bebida alcoólica. A restituição do imposto de renda começa a cair na conta só no mês que vem. Mas a maioria dos bancos tem linhas de crédito que permitem a antecipação. E será que vale a pena mesmo? A resposta agora na reportagem. Para esse especialista, a palavra do momento é cautela. Ele avalia que só existe um motivo para antecipar a restituição do imposto de renda: quando a pessoa estiver muito endividada e a taxa de juros mensal da dívida for maior que a taxa de antecipação. É uma comparação extremamente simples. Ela tem que ver, junto à sua instituição bancária, qual o valor da taxa mensal, né, dessa antecipação, e ver junto à sua dívida, né, quem ela está inadimplente, qual o custo mensal dessa dívida também. Ela vai fazer uma comparação simples e verificar se a taxa da dívida for maior, vale a pena fazer antecipação. Entre os contribuintes tem aqueles que conseguem esperar a data determinada pela Receita Federal para receberem a restituição do imposto de renda. Ele fica rendendo juros lá, né, junto à Receita, então eu prefiro deixar para receber na hora certa. Já tem outros que, mesmo sabendo que os juros cobrados pelos bancos para que seja feita a antecipação da restituição são altos, recorrem à alternativa para quitar dívidas, por exemplo. Paguei a dívida, mas depois foi lasqueira. Igual agora, já fiz isso agora recente. E quando vier o primeiro lote, eu não recebo nada de volta, porque eles vão rapelar, né? É que às vezes a gente está necessitando antes da hora, acaba recorrendo a isso. Vale a pena, então, pagar os juros mesmo sendo alto, né? Quando a pessoa está precisando com urgência, é a solução, né? Oficialmente, o prazo para o governo devolver parte dos impostos pagos é de junho a dezembro. Para esse educador, mesmo que o contribuinte precise desse dinheiro o quanto antes, vale a pena esperar por esse tempo. Para que momentos como esse, que entra um recurso do qual não entra mensalmente, pode servir para que ela faça, sim, o quê? Um fundo de reserva. E quem sabe, a gente espera que no futuro próximo a população esteja tão organizada financeiramente que esses momentos sejam para quê? Aportar ainda mais dentro da sua poupança, renda fixa, enfim, dentro dos seus investimentos. Para essa linha de crédito, os bancos liberam empréstimos de 75% a 100% do total a restituir, mas cobram cerca de 2% a 5% de juros por mês. O pagamento do empréstimo é debitado em conta corrente no momento em que for creditada a restituição. Mas para esse servidor, o melhor mesmo é segurar os gastos sem adiantar a grana que vem da Receita Federal. Nunca achei necessário,
porque é sempre a título de empréstimo no banco e eu acho que os juros nunca são atrativos. Os juros dos bancos não são atrativos para mim. Começou hoje a Semana do MEI, organizada pelo Sebrae. Os microempreendedores individuais têm até sexta para tirar dúvidas e fazer cursos de capacitação para aperfeiçoar o empreendedorismo. São mais de 100 atividades em 20 regiões administrativas do DF e tem redução de custos, gerenciamento de negócios e microcrédito, pois são alguns dos temas aí do evento. A programação completa está no site do Sebrae, no site df.sebrae.com.br. Tem também o 0800 570 0800. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar seus vídeos e mostrar o que acontece aí na sua região. É o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número que é o 999769204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Fique agora na boa companhia de Bruno Mendes e Dani Pança. Tá chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!